Então eu quero falar sobre a importância da bênção. Fala para o pessoal do teatro aí que não pode subir agora, não, que já vai ser ele. Não dá para ensaiar agora não, tem que ser agora. O pessoal subir, não dá para subir não. Amados, a bênção, ela é um conceito totalmente bíblico, iniciado no coração de Deus. Deus é abençoador, foi Ele que criou esse negócio de bênção. Então isso nasceu aonde? No coração do Senhor. Na verdade, amados, eu quero dizer para os pais nessa noite que a bênção é um recurso sobrenatural que Deus nos deu para edificar a vida dos nossos filhos. Repita comigo, a bênção é um recurso sobrenatural que Deus nos deu para edificar a vida dos nossos filhos. Então, amados, não pense que a bênção é algo natural. Tem gente que não dá a bênção o valor que, na verdade, ela tem. A bênção tem um valor sobrenatural. Talvez a maioria dos pais aqui não tenha ideia do que acontece no sobrenatural quando você simplesmente, presta atenção, você pai e mãe, você não tem ideia do que acontece quando simplesmente você faz assim com seu filho. Meu filho, Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Ô Márcio, chama o pessoal lá para mim, Márcio. Agora, eu queria que o pessoal do teatro encenasse aqui rapidamente algo para você entender no mundo espiritual como que funciona, no sobrenatural, como que funciona quando você separa um momento para abençoar o teu filho. Eu não sei, amado, se você tem essa prática, mas se você não tem, a partir de hoje você vai começar a ter, eu tenho certeza disso. Você vai entender a importância do que é ser pai, você vai entender a importância do que é ser mãe, e como os seus filhos precisam da tua bênção. E eu vou dizer para vocês aqui, durante essa palavra, por que os seus filhos precisam tanto da sua bênção. Então o pessoal vai ensinar aqui algumas enquetes rapidamente, para você entender a importância da bênção dos pais para com os filhos. Fique à vontade, pessoal. Esse aqui representava os demônios que estavam querendo pegar, estavam armando contra o rapaz. Mas quando o pai e a mãe abençoaram, os demônios caíram. Você entendeu isso? De outra esquete. Uma ligação deles.
às 8 da manhã, todos os documentos, isso, porque o senhor conseguiu a vaga aqui, eu estou conseguindo. Tá, você faz nosso tempo, ok? Tá bom, tô aqui. Então, aqui, consegui! Só precisava de uma vaga. Com a bênção dos pais, o negócio fluiu. Você consegue entender, amados? É importante a bênção dos pais na vida dos filhos. Eu quero dizer para você que quando nós ministramos sobre a vida de uma criança, sobre a vida de um filho, quando alguém que tem autoridade sobre esse filho, sobre essa criança, seja pai, mãe, principalmente pai e mãe, amados, acontecem coisas tremendas. Existe um grande efeito no mundo espiritual que faz o filho prosperar, que protege o filho e que produz na vida do filho verdadeira felicidade, uma felicidade em todos os níveis e áreas. Talvez você não tinha ideia, mas a bênção dos pais tinha um poder, tem um poder muito grande na vida dos filhos. Eu escrevi aqui algumas definições sobre a palavra abençoar na Bíblia, e existem algumas definições, eu pesquisei. Abençoar no sentido de pronunciar desejo de felicidade de outro, em Gênesis 28. Abençoar no sentido de fazer feliz, prosperar em tudo, Deuteronômio capítulo 15. Abençoar no sentido de consagrar pela oração, Lucas 9:6. Abençoar no sentido de pronunciar bendição profética, Gênesis 27, Deuteronômio 33. Na verdade, existem 467 referências de abençoar ou bênção na palavra de Deus, para você ver a importância que isso tem. Mas eu queria que você entendesse algumas coisas nessa noite a respeito, por exemplo, dos propósitos das bênçãos. Qual o propósito da bênção dos pais? Quais são os propósitos das bênçãos do pai e da mãe? Eu queria que você entendesse a respeito disso. Primeiro propósito: capacitar a próxima geração. Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito da bênção dos pais sobre os filhos? Primeiro, capacitar a próxima geração. Eu queria que a gente lesse um texto da palavra, que está em Ruth, no capítulo 4, Ruth capítulo 4, versículos 11 e 12. Ruth 4, 11 e 12. Diz assim: e respondeu Boaz e disse-lhe: Ruth 4, 11 e 12. Capítulo 4, versos 11 e 12. Diz assim: e todo o povo que estava na porta e os anciãos, que eram autoridades do povo naquela época, disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado, ou seja, que tenha fama em Belém. 12. E seja a tua casa como a casa de Pérez, pela descendência que o Senhor te der dessa moça. Esse texto, amado, fala da vida de Ruth. E Ruth era uma estrangeira, uma moabita, e ela entrou na vida de Noemi de uma forma tremenda. E quando os anciãos de Israel começaram a profetizar sobre a vida de Ruth, eles profetizaram as mesmas bênçãos que estavam sobre Raquel e sobre Lia, que eram mulheres da linhagem de Jesus, mulheres que geraram filhos da linhagem de Jesus. E quando eles profetizaram, algo sobrenatural aconteceu, amados, porque Ruth se casou com Boaz, e ela deu sequência à linhagem de Jesus, e ela gerou um menino chamado Obed, que foi avô de Davi. Olha só que honra! Ruth gerou o avô de Davi, que foi o maior rei que Israel teve. Ela teve o privilégio de gerar esse homem. E aí, amados, eu começo a pensar: Ruth, ela era uma moabita, ela era uma estrangeira
a bênção de Deus mudou a história daquela mulher. Eu quero que você entenda, pai e mãe, o seguinte: independente da situação atual dos seus filhos, ouça aqui, independente da estrutura familiar que exista lá na sua casa, independente de separações, que é algo que acontece hoje, todos os dias, Deus quer, através da tua vida, pai e mãe, mudar a vida dos nossos filhos. Deus tem o poder, amado, através de você, pai e mãe, mudar a história dos nossos filhos. Nós temos uma incumbência, amados, que talvez você não consiga entender, mas a nossa incumbência é de capacitar a próxima geração. Quando você abençoa um filho, amado, você está abençoando uma nova geração. Quando você abençoa um filho, esse filho apreende a bênção, ele abençoa o seu filho, isso vai de geração em geração, e você vai capacitando as próximas gerações. Querido, muitas vezes o que nós precisamos é que os pais entendam que ele tem essa autoridade e esse poder para capacitar uma nova geração. Às vezes nós ficamos lamentando as dificuldades dos nossos filhos, ficamos lamentando as limitações dos nossos filhos, mas, amado, nós precisamos começar a abençoar os nossos filhos e profetizar sobre a vida deles, que eles sejam uma bênção, que eles sejam uma bênção, e assim nós estaremos capacitando uma nova geração. Fala para a pessoa que está perto de você assim: quando você abençoa um filho, fala para ela, quando você abençoa um filho, você está investindo na próxima geração. Quando eu abençoo a Laura, eu estou investindo na próxima geração. Quando, como aquele orou aqui, né, que veio uma pastora, que veio uma levita, nós estamos abençoando a próxima geração. E nós temos essa incumbência. Outra coisa que eu vejo como propósito da bênção, amados, a bênção tem como propósito, segundo, promover firmeza interior e estabilidade emocional. As bênçãos dos pais para com os filhos têm o propósito de promover firmeza interior e estabilidade emocional. Irmãos, filhos que não têm a bênção dos pais são frágeis emocionalmente. Filhos que não têm a bênção dos pais são cheios de baixa estima, queridos. Eu andei pesquisando a vida de Gideão, a história de Gideão. Eu percebi que naquele momento, quando ele foi chamado por Deus, o povo de Israel estava sob domínio de um povo inimigo, os medianitas. O povo de Israel estava sob o domínio dos medianitas, exatamente porque diz a palavra que o povo de Deus saiu dos caminhos do Senhor. O povo de Deus fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E aí Deus me deu um entendimento, amados, que por causa disso, a bênção de Deus não estava com o povo. E diz a palavra que o povo de Israel fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor não era com eles. Então a bênção de Deus não estava com eles. Eu comecei a pensar: Joás, que era o pai de Gideão, ele não podia abençoar seu filho. Por quê, pastor? Porque como que você vai dar a alguém aquilo que você não tem? Olha o que o Espírito trouxe para mim. Se o povo de Israel estava sem a bênção de Deus, Joás, que era o pai de Gideão, estava sem a bênção de Deus. Como que ele iria ministrar a bênção de Deus se ele não tinha a bênção de Deus? Que crise! Quando eu li esse texto, que meu Deus! Porque a gente só transmite as coisas quando nós temos. Você só transmite amor. Está vendo fulano ali hoje? Aleluia! Depois eu quero assistir. Você só transmite amor quando você tem amor. Você só transmite segurança quando você é seguro. Você só transmite unção quando você tem unção. Você só transmite bênção quando você tem a bênção de Deus. Amém ou não amém? Então, amados, nós precisamos entender isso. E o entendimento que o Espírito Santo me deu foi por isso que quando Gideão foi chamado para liderar o povo, a resposta dele para Deus foi: olha só, lá em Juízes 6, depois você
vê esse texto lá em casa, na sua casa. Diz assim: ai, Senhor meu, a resposta de Gideão ao chamado de Deus para ele: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Quase chorando, imagina. Em outras palavras, vai dizer assim: coitadinho de mim, Senhor. Sentimento de autocomiseração. Coitadinho de mim, Senhor. Ouça uma coisa que eu vou dizer para vocês, pais. Muitos filhos se sentem pobres, coitados, sem valor, inúteis, incapazes, cheios de ferida na alma, por falta da bênção dos pais. A falta da bênção dos pais gera uma instabilidade emocional na vida do filho. E o pior, amados, se não bastasse aqueles que não abençoam, existem aqueles que amaldiçoam. Se não bastasse a ausência de bênção, existem aqueles que proferem maldição. Eu quero desafiar vocês, pais, aqui nessa noite, a fazerem uma revolução na vida dos vossos filhos. Como assim, pastor? Amado, comece a chamar o teu filho de gênio. A minha filha tem uma dificuldade muito grande de matemática, né? Mas eu falo para ela direto: não, filha, você é ferona, você vai conseguir, você vai tirar uma nota boa. Às vezes, amados, precisamos levantar a estima dos nossos filhos. Você tem um concurso para fazer, uma prova para fazer, né? Fala com ele: ó, você vai conseguir. Como foi falado aqui, você só precisa de uma vaga. Vai lá, você pode. Nós temos, amados, essa autonomia de levantar a estima, de dar firmeza emocional aos nossos filhos. Às vezes o nosso filho está precisando apenas de um Deus te abençoe, eu estou contigo, para que ele possa sair de uma condição de totalmente instável emocionalmente, para ser alguém bem resolvido emocionalmente. Amado, tem filhos que têm depressão, jovens que têm depressão, que querem morrer, muitas vezes por falta da bênção dos pais. A palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22 vai dizer: a bênção do Senhor traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Vou repetir: a bênção do Senhor traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituir. Ou seja, você pode se matar de trabalhar para dar o melhor para o seu filho, mas isso não será capaz de substituir o poder da bênção. Você está entendendo, amado? Em nome de Jesus. Um terceiro propósito aqui da bênção, eu entendo é que a bênção dos pais tem o propósito de reconhecer a entrada dos filhos na fase adulta, homem e mulher. Ontem nós estávamos aqui no aniversário de 15 anos, eu falei sobre isso, né? Na verdade, os judeus, eles fazem um rito de passagem quando o menino chega aos 13 anos, a menina aos 12 anos, eles fazem uma celebração para comemorar a transição da fase de criança para a fase adulta. Isso é uma prática no meio dos judeus. Isso, amado, fica marcado como a bênção dos pais naquele momento, para que os filhos sejam bem-sucedidos na vida. É a bênção dos pais, a festa que se faz. Eles entendem que os pais estão abençoando, estão dando um empurrão para que eles possam ser bem-sucedidos na vida. Mas eu fico pensando que no nosso contexto existem pais cujos filhos já cresceram, mas ainda continuam sendo tratados como criança. É até um jargão, a mamãe sempre fala, né? Vai ser sempre meu bebê. Mas às vezes isso, nas atitudes, irmãos, traz um mal terrível para os filhos. Os filhos precisam ser abençoados, até mesmo por você, para que ele tenha uma vida adulta abençoada. Eu conheço algumas meninas, irmãos,
já estão pensando em casamento, mas não sabem nem ficar um pode sozinho. Sabe? Eu fico pensando, será que a culpa é dessas meninas? Eu vou dizer para você, muitas vezes o problema dos filhos são os pais, irmãos. Por que essa mãe não ensina essa criança, essa menina, adolescente, jovem, que quer casar, fritar um ovo, a fazer uma comidinha boa com o marido? Porque depois quem vai se ver com isso foi no gabinete, irmãos. Porque o marido vai reclamar que ela não sabe fazer comida, vai querer até se separar dela. Sabia disso? Culpa dos pais que não ensinam. Amados, quando você ensina esse tipo de coisa, você está abençoando. Não sei por que os pais pararam de ensinar os nossos filhos. Tem uns meninos aí, irmãos, que já tem as costas bem larguinhas. Isso aqui eu posso falar, né? O pai e a mãe estão trabalhando e está dormindo. Eu posso falar dele? É verdade, irmãos. Tem outros que nem o prato que come ele sabe fazer. Se a mãe não colocar, ele não come. É por aí. Aí, querido, coitada da esposa quando ele casar, porque ela vai ter que fazer a mesma coisa que a mãezinha dele fazia. Quando você, querido ou querida, faz isso, você não está abençoando seu filho. Vai dar problema futuramente. Ó, olha que eu tenho alguns casamentos aí com crise por conta disso. Homem que acha que tem que ser servido o tempo todo. Por quê? Mamãe ensinou assim, papai ensinou assim. Quantos estão entendendo? Então, você precisa reconhecer a entrada do seu filho, da sua filha na vida adulta, meu irmão, minha irmã. Você precisa abençoar o seu filho e deixá-lo ir, vai viver a vida. Se precisar, faz uma festa, uma celebração, né? Quem quer não ir? Agora eu tenho outras responsabilidades, agora eu tenho mais responsabilidades. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que, né, economizar aqui na energia. Já viu os filhos que barbados já, que saem acendendo todas as lâmpadas? Aí vem a mãe apagando. Vai apagando. Para frente. Uma vergonha. Aí quando casa e o negócio é estreito, aí fica difícil. Amém ou não amém? Então esses são propósitos da bênção dos pais. Tem essas finalidades. Existem outras, mas eu queria marcar essas. Mas existem também alguns princípios da bênção. Primeiro princípio: a bênção é originada em Deus. Irmãos, não foi o homem que fez, que originou, que inventou a bênção. Não foi o Papa, não foi o Padre, não foi o pastor, foi Deus que fez isso. Deus. Diz a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 1, versículo 22. Bota para mim aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 22. É o primeiro livro da Bíblia. É o texto que fala da criação. E Deus fez o quê? Nos abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e as aves se multipliquem na terra e tudo mais. Deus abençoou a raça humana, Deus abençoou a humanidade. Foi Deus que começou esse processo. E aí depois ele continua lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1. E Deus abençoou Noé. Gênesis 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai e multiplicai. Por isso eu estou multiplicando direto, irmãos, porque é ordem de Deus. Então, Deus é que estabeleceu isso. Se a gente começar a ler a Bíblia, você vai perceber que Deus abençoou Abraão lá em Gênesis 12. E Deus abençoou Isaac lá em Gênesis 26. E Deus abençoou Jacó, Gênesis 28 e 32. E abençoou José, Gênesis 39. E amados, olha que coisa sensacional. Essa bênção, por causa de Cristo, chegou até nós. Tem aquela musiquinha? As mesmas bênçãos de Abraão chegou até nós. Falaram a palavra de Deus, Gálatas capítulo 3, versículo 13, versículo 14.
Gálatas 3, 13, 14, olha o que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ou seja, a bênção de Abraão chegou até os gentios. Quem são gentios? Somos nós, irmãos. Através de Cristo, a bênção de Deus chegou até nós. Diga para o seu irmão assim, ó: a bênção está sobre a tua vida. Ao contrário do que aconteceu lá com o povo de Israel, no tempo de Gideão. Quero dizer uma coisa para você, pai, você que está aqui nessa noite: a bênção de Deus está sobre a tua vida. E Deus que inventou esse negócio, irmãos. Foi Deus que inventou isso. Segundo princípio, nós abençoamos os nossos filhos através de como vivemos com os nossos filhos. Como vivemos o dia a dia, o cotidiano. Como que eu posso abençoar os meus filhos? Com o modo com que ouvimos quando eles falam, o modo com que ouvimos quando eles falam. Deixa eu perguntar uma coisa para os pais aqui: seus filhos, eles podem falar o que pensam, o que querem com você, sem que você o interrompa dizendo: cala a boca, quem fala que sou eu. Porque às vezes, amado, os filhos em casa não têm nem direito de resposta, né? Aquilo que o pai falou e pá, acabou. Como é que é o teu diálogo com o teu filho? Porque se você ouve o teu filho, amado, isso abençoa. Quando você para gastar um tempinho, na verdade não é gastar, é investir um tempo ouvindo o teu filho, você abençoa. Porque se você não parar para ouvi-lo, amado, ele vai falar com pessoas lá de fora, e coisas de tudo, de tudo. A minha filha já conversa com a gente sobre tudo, irmãos. Tudo. E nós ouvimos, porque se nós não ouvirmos, alguém vai parar para ouvir. Então quando você ouve o seu filho, você abençoa o seu filho. Abençoamos através de como vivemos com os nossos filhos. Todas as vezes que oramos com os nossos filhos, você abençoa. Quando você para orar com o teu filho, você abençoa o teu filho. Outra coisa, você abençoa com toda a provisão material e espiritual. Outra coisa, você abençoa todas as vezes que lemos para eles. Quanto tempo tem que você não lê para o teu filho, para a tua filha, hein, pai? Hein, mãe? Se você serve ao seu marido, se você passa a camisa dele, ainda põe aquele cheirinho gostoso de conforto, a sua filha vai ser a mesma coisa com o esposo dela. Agora, a gente vê os exemplos aí, né? Primeira da moça, não vai estar sussa, não sei quem é. Aí o filho: é assim que fala para as mulheres, né? Coitado das mulheres. Por quê? Eu sou exemplo. Eu sou exemplo. Irmãos, a pessoa está grávida, né? Normalmente quando a gente tem algo para discutir, a gente vai lá no quarto, fecha a porta, discute. Porque casal discute relação, né? Quem não gosta de discutir relação, é verdade. Mas agora com a Laura no vento, eu estou 9 meses sem discutir a relação. Porque eu não quero que ela discute. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Os meus filhos, eles precisam olhar e ver em mim um exemplo para que a próxima geração seja uma geração abençoada. Amados, eu quero crer que os próximos dias serão dias melhores, porque eu vou ensinar os meus filhos a serem melhores. Quero que os meus filhos sejam melhores do que eu, inclusive. Eles tratem as esposas, ou na verdade os maridos, a não ser que venha mais um menino aí, né? Essa relação, eu não
discutir isso com ela ainda, até porque a Laura está ali, mas quando a Laura nascer, depois a gente vai discutir a respeito disso. Mas, amado, nós precisamos ser esse exemplo, transmitir essa referência para os nossos filhos. Talvez você não tinha noção do quanto você é importante na vida do teu filho. Você não é apenas um reprodutor, um gerador, uma geradora de filhos, amado. Você é um veículo de Deus para abençoar seus filhos. Deus te deu um recurso sobrenatural, não é nada natural não, amado. É sobrenatural para você ficar a vida do filho e da filha. Isso está nas nossas mãos. Mãe, isso está nas suas mãos. Pai, isso está nas suas mãos. Nós seremos filhos mais abençoados se os pais entenderem que são veículos de Deus para abençoar os filhos. Quantos entendem isso em nome de Jesus? Eu queria que você faça de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Eu queria fazer um movimento santo aqui. Aquela musiquinha da Diante do Trono aí, Pai. Bem, eu queria convidar todos os pais e mães que viessem aqui à frente, em nome de Jesus, todos os pais e mães. Todos. Quem é papai, quem é mamãe. Se o bebê está no ventre, pode vir, não tem problema. Espera todo mundo passar assim. Todos. Os filhos fiquem ligados aos filhos. Aleluia. Amados, eu quero fazer um movimento santo aqui nessa noite. Eu quero profetizar a ativação de Deus sobre a vida desses pais, para que eles possam ser ativados em sua autoridade de pais, para fazerem dos nossos filhos diferenciados, filhos de referências, filhos abençoados, filhos resolvidos, filhos que irão romper. Amados, talvez alguns filhos aqui estão esperando só a bênção do pai e da mãe para romper em alguns níveis e áreas da sua vida. E vocês vão receber uma unção diferenciada nessa noite. Eu queria que você, pai, você, mãe, que você fechasse os seus olhos. Eu vou pedir a alguns filhos aqui da igreja. Se quiser vir essa galera toda aí da igreja, eu queria que vocês viessem, que vocês vão abençoar os pais hoje. Vocês vão orar por eles. E a oração de vocês é: Senhor, ativa a autoridade de pai e de mãe que o Senhor deu a eles, para que eles possam ser veículos do Senhor, para que eles possam ser instrumentos do Senhor. Ainda nesse, irmãos, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudarmos uma história, ainda dá tempo de mudarmos uma geração. Você entende isso? Eu queria que os filhos já viessem agora, em nome de Jesus. Escolhe alguém que você vai orar por alguém, por algum pai, em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus. Os filhos podem vir. Tem muitos pais aqui, muitos filhos viessem. Muitos filhos viessem. Pessoas que estão lá atrás também viessem, em nome de Jesus, orassem por alguns pais aqui. Saúde de Deus, irmãos. Saúde de Deus. Em nome de Jesus. Alguém mais pode nos ajudar aqui? Alguns filhos podem nos ajudar aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministra sobre um, depois vai para outro. Ministra sobre eles, em nome de Jesus. Ministra Deus, em nome de Jesus, a bênção de Deus, a ativação do Espírito Santo de Deus. Ministra a sabedoria, ministra o entendimento do Senhor. Ministra Deus, ministra a graça de Deus. Ministra a unção de Deus, o poder de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministra a bênção do Senhor.
novo tempo para esses pais, Pai. Tempo de restauração. É mais fácil quando nós temos Deus do nosso lado. Quando nós queremos trilhar o caminho sem Deus, sem Cristo, as coisas são muito mais difíceis. Não sei qual é a situação que você entrou aqui nesse lugar. Eu não conheço todos que estão aqui. Mas talvez alguém entrou aqui nessa noite, ouviu essa palavra, e que acima de tudo precisam da bênção do Pai Supremo, precisam da salvação do Pai Supremo, que precisam da libertação do Pai Supremo. Você precisa se aproximar mais desse Pai. E se você foi tocado pela palavra de Deus nessa noite, queria saber se alguém está aqui. Alguém está aqui nessa noite, quer declarar esse Pai como o seu Pai, como Deus da sua vida. Queria que você levantasse a sua mão, porque eu posso orar pela tua vida. Tem alguém aqui que ainda não é de nenhuma igreja, ou está afastado de alguma igreja e quer voltar para Jesus? Que Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Tem um jovem aqui. Tem mais alguém que gostaria de dizer: eu quero estar nos braços desse papai, eu quero estar perto dele? Levanta a sua mão, eu vou orar pela tua vida junto com esse jovem aqui. Tem mais alguém? Quem é a segunda pessoa que quer fazer isso essa noite? Só você levantar a mão e abaixar, que eu vou orar pela tua vida. Tem mais alguém que quer fazer isso? Jovenzinho, vem cá que eu quero orar pela tua vida. Vem cá, filho, está perto dele aqui. Meu Deus. Olha o que o Senhor vai dizer. Quando uma vida se arrepende dos seus pecados, a festa do céu, amém? Então hoje, a festa do céu, porque Lucas reconheceu que precisa desse papai. Amém? Você pode aplaudir ao Rei dos Reis por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te agradecer nessa noite pela vida do Lucas, Pai. Obrigado, porque ele já chegou a Ti com o coração quebrantado diante do Senhor. Obrigado, Deus, porque ele veio aqui à tua igreja essa noite, quando ele se encontrou com o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem planos bons para a vida dele. Obrigado, Deus, porque nós temos escrito que o futuro do Lucas será bom. E a esperança dele não será frustrada. Então eu quero te louvar, porque o Senhor é que sabe os pensamentos que tem a respeito do Lucas. Pensamentos de paz e não de mal, Senhor. Para que ele possa ter um futuro então que ele espera, que ele deseja, que ele anseia.
Eu te louvo, Deus, porque o Senhor é bom na vida do Lucas. É uma fortaleza no dia da angústia, porque elas virão. Mas o Senhor conhece o Lucas. Então, nós queremos pedir ao Senhor nessa hora: escreve o nome do Lucas, Deus, no livro da vida, Pai. Porque para naquele dia, quando o Senhor voltar para levar a sua igreja, todos nós, inclusive o Lucas, iremos para morar eternamente com o Senhor e render a Ti para sempre louvores, adoração ao Teu nome. Eu te louvo por essa noite tão maravilhosa de aprendizado para nós pais, ó Deus, e de salvação na vida do Lucas. Muito, muito, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a vida desse jovem. Depois pega a fichinha dele, tá bom, amados? Graças a Deus. Eu queria chamar aqui os aniversariantes da semana, para a gente cantar muitos bens aqui para você. O João está fazendo hoje. Rapaz, que comida aquela que eu comi hoje lá, hein? Meu Deus. Aleluia. Tem uns negócios de Paraíba gostoso que o pessoal faz. O pessoal que fez aniversário essa semana. Eu fiz. Semana passada também. Quem fez semana passada? Vamos lá? Encerrar assim? 1, 2, 3, vai! Amados, dia 27 de novembro, coloque na sua agenda. 27 de novembro, aniversário da igreja. Aniversário da igreja. É uma terça-feira. Acabou o movimento, essa pessoa não presta atenção em mim. Dia 27 de novembro, que vai ter aqui na igreja? Aniversário da igreja, uma terça-feira, 27 de novembro. Marque na sua agenda. Se você estuda, falte aula. A autoridade não pode faltar. Tem que sair mais cedo do trabalho, vem direto da igreja. Vai ser muito bom. Amém? Glória a Deus. O que foi uma outra coisa que você falou aqui? Eu queria falar com o Ederson e com o Alexandre no final do culto. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as suas vidas, casa e família. Se você recebe, diga amém. A cantina está funcionando. Vai na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde.